E para aquela família que tem diversos imóveis ou mais de um imóvel, quais são os benefícios de fazer esse planejamento, Lucas? Depende, Gabriel. Se são imóveis que estão trazendo renda, o primeiro benefício já é talvez a tributação. Ao invés de você pagar 27,5% no imposto de renda, você reduz para menos de 12%. Como? Quando você traz para a pessoa jurídica os seus imóveis, a empresa passa a fazer a gestão e aí você então paga pelo faturamento e não pelo recebimento dos aluguéis como pessoa física. Nesse caso, vale a pena você entender quanto que você vai receber mensalmente e quais as despesas que você tem numa empresa, como contador, como os alvarás anuais e assim por diante. Colocando numa planilha, colocando planilha A na pessoa física, planilha B na pessoa jurídica e comparando, você vai conseguir já ver o primeiro benefício, se faz sentido trazer esses seus imóveis para a pessoa jurídica. Agora, um outro benefício, Gabriel, é a questão da sucessão, gestão, o dia a dia. Porque hoje, quando você tem o patrimônio e vem a faltar, está no seu nome pessoa física, tem que fazer um inventário, tem que recolher o ITCMD. Não é tão fácil uma situação dos herdeiros entenderem para quem fica o imóvel X, Y ou Z. Às vezes tem mais de um herdeiro, às vezes os herdeiros não têm uma sintonia entre si. Sim, existem os cônjuges que também, às vezes, em alguns casos ajudam, em outros casos acaba atrapalhando também. E quando isso tudo está dentro de uma empresa, já está lá na empresa. Quem faz o quê, como funciona a administração, como é a sucessão da administração. Inclusive, as despesas no falecimento é muito menor, porque só vai ser alterado quem é o administrador e o sócio da empresa. Então, se, por exemplo, eu tenho uma empresa e eu sou administrador e venho a faltar, vai ficar para os meus herdeiros. É só uma simples alteração do contrato social. Diferente se você tem vários imóveis, tudo na pessoa física e tem que fazer inventário disso, né, Gabriel? Exatamente, Lucas. A economia, a redução de custos é extremamente relevante, além da facilidade da alteração da gestão desses próprios imóveis. Ao invés de fazer a divisão e ratear esses bens entre os herdeiros, a gestão continua única e apenas vai mudar o administrador e a forma que você vai fazer a gestão disso. Quando se cogita em organização patrimonial por meio de empresa patrimonial, é natural que se busque entender quais são os efetivos benefícios dessa organização nesse formato, né? Então, antes de se falar dos benefícios, nós precisamos entender o que é isso. Popularmente, muita gente já ouviu falar em holding patrimonial, né? Que tecnicamente não é o nome mais adequado, porque holding é aquela empresa que tem participação em outras empresas, ela tem a função de controladora de outras empresas. O tema da nossa conversa é verificar onde é melhor deixar o patrimônio imobiliário que uma determinada pessoa possua, né? Esse é o nosso tema. Então, tecnicamente, não seria uma holding pura, seria uma empresa patrimonial, certo? E aí, então, a premissa inicial que nós temos que entender não se trata de uma empresa operacional, ela não é uma empresa que presta nenhum tipo de serviço, de compra, de venda, nada disso. Ela é uma empresa patrimonial e, como tal, ela apenas se presta a ser a titular do patrimônio, tá? E quais são as vantagens, né? São 3 vantagens. A do aspecto de segurança e organização, porque ela tem personalidade jurídica própria. Aqueles sócios os sócios titulares dela são titulares de cotas e ela é dona daquele patrimônio, tá? Significa que se essa pessoa desenvolva outra atividade no seu CPF, ela não contamina diretamente aquele patrimônio, tá? Então gera essa separação. Isso é muito comum em quem trabalha com agronegócio, os produtores rurais, que tem aquele CNPJ rural. Aquele CNPJ não tem separação patrimonial, ele não tem personalidade jurídica. Então, existe, vamos dizer assim, uma contaminação. Toda atividade rural pode gerar, ou melhor, ela gera um risco para todo aquele patrimônio, porque está tudo no CPF da pessoa, né? Então, essa empresa traz, uma das vantagens é essa. Uma segunda e significativa vantagem é o patrimônio que a pessoa dispõe. Se ele gera uma renda de locação, por exemplo, de arrendamento, isso na pessoa física é tributado com 27,5%. Então, a gente tem uma vantagem substancial em relação a isso. Mas vamos imaginar que o acervo patrimonial e a renda não seja tão elevada e
a economia que se terá com impostos não seja o suficiente para custear a estruturação dessa empresa. Tem alguma outra vantagem? Sim, tem a vantagem sucessória e na maior parte das vezes, já atuando com isso há mais de 12 anos, quase que sempre se busca a empresa patrimonial para dispor do patrimônio para a futura geração. Os pais de família, né, o casal que constitui um patrimônio, tem uma preocupação muito grande com manter esse patrimônio e que eventuais relacionamentos que não deem certo dos seus filhos, casamentos, divórcios, não venham afetar esse patrimônio. Então, esse planejamento patrimonial por meio da empresa permite criar uma série de regras que são inseridas no contrato social que vedam que esses agregados possam ter qualquer direito sobre esse patrimônio e também sobre a gestão, né? E também é possível inserir nessa empresa patrimonial regras de, na falta de qual é o quórum de decisão, como é que se substitui um gestor, e também é possível criar regras que prestigiem aqueles sócios, aqueles herdeiros que queiram ficar na empresa, né? Significa que quem fica na empresa tem a possibilidade de escolher a metodologia de avaliação dos haveres de quem sai, a forma de pagamento em quantas parcelas, de modo a incentivar que todos fiquem juntos, que o patrimônio fique unido, porque ele tem um poder de rentabilidade muito maior ao estar unido, né? Então, essas, entre outras, são as vantagens. Uma dúvida muito comum: quem dispõe de empresa, quem tem o seu patrimônio todo em uma empresa patrimonial, ao falecer, é necessário inventário? Depende. Como assim depende? Se ele em vida for doando as cotas de uma ou em vários episódios as cotas para os seus herdeiros e ele reservando apenas o usufruto para ele, não vai haver necessidade de se fazer um inventário se no momento do óbito ele já tiver doado todas as cotas e estiver apenas com usufruto. No entanto, se ainda remanescer alguma participação societária, vai ser necessário fazer as cotas. Mas neste caso, o inventário será muito mais simples, porque não terá que se inventariar uma série de imóveis e de bens, né? Mas tão somente as cotas daquela empresa. É muito mais simples e naturalmente muito mais barato, tá? E aí o valor ali que vai ser inventariado vai ser o capital social equivalente às cotas que remanescem àquela pessoa que faleceu. Então, isso tudo pode ser mensurado, custo-benefício, e aí cada um elege a forma melhor, que melhor lhe convém.